Deus que nos dá vitória de mais uma noite estarmos na sua presença. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro segundo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Diz o texto sagrado: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Nós vamos orar nessa oração, vamos orar pela família do nosso irmão José Antônio, sua esposa, irmã Maria, pela perca do Leandro, que foi sepultado ontem, também por toda a parentela. Vamos orar pela nossa irmã Elvira. Ela estava dizendo que era o sobrinho que sempre estava na casa dela, tomando um cafezinho com ela, então vai sentir a falta, para que Deus venha consolar o coração de todos os familiares. Também continuamos orando em favor da irmã Regiane Maia, para que o Senhor dê recuperação completa, e a todos os irmãos que nós sabemos que encontram enfermos. Quantos mais nessa de oração? Vamos orar pela irmã Márcia e também pela filha do nosso irmão Nivaldo, que estão com virose, para que o Senhor venha dar saúde. Irmão Vitinho, evangelista Vitinho, fazendo a oração. Pai do Senhor para os irmãos. Os irmãos orar também para a Taliana, é uma amiga da Raíssa, e também para a dona Mercedes, que é a mãe do Armando aí. Ela ficou crente, mas ela não quer que alarma muito não, porque tem alguns da família que não são evangélicos, né? Os irmãos, ela está lá em Pasto, internada, tanto ela como a Taliana. Os irmãos intercedem por ela. Vamos orar junto? Querido Pai, estamos diante da Tua presença mais esta vez, glorificando o Teu nome, Senhor, na Tua casa, Senhor, para receber a Tua palavra, os Teus ensinos, o Teu domínio, a Tua santidade, o Teu amor, o Teu cuidado para com cada um. Também todos os pedidos aqui, Senhor, para os irmãos nossos enfermos que estão atribulados, os que têm problema, precisa ser liberto nesta noite.
Em nome de Jesus, teu Filho querido e amado, que intercede por nós, está aí à tua direita, Pai. Neste momento santo e poderoso, que nós estamos aqui, com o nosso coração ligado ao Senhor, com as nossas mãos levantadas, pedindo o teu socorro, o teu cuidado, o teu amor para com cada um dos teus filhos, da tua igreja, o teu povo aqui na terra que range diante de ti, que pode engrandecer o teu nome. Somos teu, somos ovelha do teu pasto, dependemos do Senhor e precisamos do Senhor, tanto para caminhar como alimento espiritual da tua palavra, para exercer adiante de ti e buscar o Senhor, e saber que o Senhor é o nosso Deus, é o poderoso, é o de ontem, é o de hoje, é o eterno. Todo o controle está nas tuas mãos, e o Senhor vem abençoar nesta noite cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos nesta noite fazer aqui um estudo sobre Natal. Nós vamos na sexta-feira, véspera de Natal, e é o dia que as famílias se reúnem na passagem do Natal para poder ceiar. E é um período muito gostoso, Natal é um período gostoso, é um período de paz, é um período de comunhão, é um período em que as pessoas afastadas se juntam, os que estavam brigados se perdoam, as famílias vêm de longe ou vão para longe para poder se reunir. É uma data festiva, hoje talvez com sentido mais mercadológico, mas continua sendo uma festa em que nós lembramos do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse ano não foi possível projetar, mas o ano que vem, se Deus quiser, nós queremos fazer aqui uma cantata, cantata que fala de Natal. Agora em janeiro quero me reunir com os líderes de departamento para nós já programarmos a nossa agenda, e nós vamos pôr no calendário uma cantata para fazer no mês de dezembro. Aí tem um ano para programar, para preparar os hinos que falam sobre a encarnação de Cristo, a vida de Cristo. E isso é bom como meio também de evangelizar. Mas muitas vezes nós comemoramos o Natal e nós sequer sabemos o significado do Natal e tudo aquilo que gira ao redor do Natal. Papai Noel, árvore de Natal, dia 25 de dezembro, é o dia que Jesus nasceu. E sei que muitas vezes nós assembleianos, eu sempre faço essa crítica a nós pastores assembleianos, que por muito tempo nós sempre falamos para não fazer, mas nós nunca respondíamos por que eu não devo fazer, principalmente no tempo mais passado. Não, isso não pode fazer, por que não? Porque não pode, quando acabou. E muitas vezes esse sentimento autoritário de coronel, ele reinou na igreja sem problema algum. Mas com o surgimento da internet, as pessoas se aproximaram, ficou mais fácil para conhecer as outras igrejas, os outros costumes. E aí, por que aqui eu não posso fazer e lá eu poderia fazer? Por que aqui a nossa igreja não faz isso, a outra igreja faz, e eles estão indo para o mesmo céu, e lá também eles sentem alegria, lá eles têm comunhão. E aí a mentalidade pastoral tem que mudar. E se nós formos falar que não deve fazer, nós devemos explicar tintim por tintim por que não fazer. Então eu tenho essa preocupação de trazer ao conhecimento aquilo que é bíblico e aquilo que é histórico. Porque quando nós fazemos uma interpretação da Bíblia, isso aqui se estuda em hermenêutica, você tem que fazer uma interpretação dela histórico-gramatical. Não apenas aquilo que o texto diz, mas você leva em consideração aquilo que no decorrer das eras, dos tempos,
foi interpretado. A Bíblia Sagrada, nas suas doutrinas, e doutrina não tem nada a ver com costume, eu vou voltar a repetir hoje, não tem nada a ver, ela é a mesma há 2000 anos. Há 2000 anos a igreja prega a mesma doutrina. Ela é bíblica, ela é universal, ela é atemporal, diferente de uso e costume, que é local, que é temporal, não é universal, não é absoluta, ela é relativa, ao contrário da doutrina que é absoluta. Ela era há 2000 anos e continua sendo, e se a igreja permanecer mais 2000 anos na terra, vai continuar sendo absoluto, nela não tem relatividade. Então, nós temos que ter esse conhecimento para nós podermos ter uma vida pia diante de Deus, uma vida que condiz com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então hoje, eu quero trazer apenas rapidamente esse conhecimento, sem impor nada a ninguém, certo? Alguém vai dizer assim: o pastor está impondo que eu tiro a minha árvore lá de casa. Não estou impondo nada, irmãos. Na tua casa, o Senhor absoluto é você, debaixo da autoridade de Deus. Amém? O pastor vai dizer aqui que eu não posso colocar uma roupa vermelha lá e uma barba postiça para levar um presente para o meu filho. Eu vou dizer aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a história conta, e você leva a interpretação para a tua casa da maneira que você convier, tá bom? Ou que convier a você. Primeiro, dia 25 é o dia do nascimento de Jesus. Será que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Nós comemoramos no dia 25, mas não é de hoje que se comemora no dia 25. Desde o 3º século depois de Cristo, se comemora o aniversário de nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. A verdade é que houve épocas que se comemorava no dia 6 de janeiro o Natal. Todavia, depois chegou-se à conclusão dos pais da igreja que o 6 de janeiro foi o dia do batismo de Jesus e não do seu nascimento. Mas sempre ficava a comemoração entre o dia 25 ao dia 6 de janeiro. Todavia, nenhuma dessas datas nós podemos afirmar, e até mesmo improvável, que Cristo tenha nascido no dia 25 de dezembro. Por que improvável? Nós lemos aqui um texto em Lucas capítulo 2, que diz que no dia do nascimento de Jesus, diz o versículo 8: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Nota bem que os pastores estão no campo, eles estão apacentando os rebanhos. Todavia, se fosse dezembro, o que é impossível, eles não estariam ali. Por que eles não estariam? Porque em Israel, do mês de final de novembro até o mês de fevereiro, é extremamente frio na terra prometida. A temperatura chega a cair quase abaixo de zero. E nesse período de final de novembro até fevereiro, não se leva as ovelhas para o pasto, para o campo. Elas ficam ali de final de março, ou começo de março, até o começo de novembro. Então, de começo de março ao começo de novembro, os pastores levam as suas ovelhas para ficar no campo. Nesses meses, eles vão apacentar as suas ovelhas no campo. Mas, do final de novembro até fevereiro, eles levam as ovelhas para o aprisco, porque elas não podem ficar no frio e elas não terão pastagem, visto que as pastagens ficarão queimadas pela geada e pela neve.
Então, se os pastores estavam no campo com as suas ovelhas, no dia em que a eles for anunciado por um anjo o nascimento de Jesus, então é impossível que Jesus tenha nascido em dezembro, ou até mesmo em janeiro. É mais provável que Jesus tenha nascido no mês de abril. Se acredita que é muito mais provável em abril, fazendo até uma interpretação alegórica, porque os cordeiros que nascessem no mês de abril, eles eram guardados, os que nascessem no 14 de abril, né? Eles eram guardados até o 14 de abril do ano seguinte, para ser morto na Páscoa. Eles ficavam um ano guardados, sendo alimentados, para serem mortos na Páscoa. Então, fazendo essa interpretação alegórica, de tipologia, se é que assim podemos dizer, Jesus então teria nascido no mês de abril. Ora, se Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, então nós devemos comemorar o Natal? Deixa eu perguntar aqui, tem algum irmão que nasceu num dia e foi registrado em outro dia aqui? Irmão Ailton, nasceu que dia, irmão Ailton? Dia 19, um dia. Mas pessoas que levou meses para ser registrado, tem pessoas que registrou até um ano depois. Tem alguém aqui? Quantas pessoas que comemoram o seu aniversário fora do dia do seu nascimento? Eu tenho o pastor Wesley que já veio aqui ministrar. Ele faz 2 aniversários, com diferença de um mês entre um e outro. Por quê? Porque ele nasceu num dia, foi registrado no outro dia. Aí ele comemora os 2 dias e é esperto quem apresente 2 datas, né? Esperto ele. O senhor também é assim? Aí. Então, não entendi. Também é assim, Armando? Aí. Ganha presente 2 datas também, ou não? Então veja bem, irmãos. Vitinho espera que, família grande, espera que o senhor tenha presente 2 datas. Nem um dia. Então, o que importa, irmãos, não é o dia que ele nasceu. O que importa é comemorar que ele nasceu. Nós só somos salvos porque ele morreu. E ele só morreu porque um dia ele nasceu. Então não importa o dia do nascimento dele. O importante é que ele veio. Ele foi gerado, concebido pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Até então virgem. E viveu, morreu, ressuscitou, e nós estamos aqui nesta noite por causa dele. Você pode dizer amém? Então não importa a data em que ele nasceu, o importante é nós termos um dia para comemorar o seu nascimento. Mas pastor, não era para os autores sagrados terem se preocupado com o dia do nascimento dele? Queridos, a Bíblia, ela enfatiza a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Amém? É a morte e ressurreição. Por isso que uma vez por mês nós nos reunimos aqui, lembrando da morte e da ressurreição. A igreja primitiva, ela se reunia todo o primeiro dia da semana, o domingo. E todo domingo do mês eles tinham a Eucaristia, que é a Santa Ceia. Então nós comemoramos, nós trazemos a memória uma vez por mês. Tem igreja que traz a memória uma vez por ano. Tem igreja que traz a memória toda a liturgia. E tem igreja que é todo final de semana. Porque a Bíblia vai enfatizar nós lembrarmos da morte dele e da ressurreição dele. Jesus diz: quando vocês fazem isso, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Então, os apóstolos, a preocupação da igreja, dos apóstolos, e esta, inspirado pelo Espírito Santo, foi nos incentivar a lembrarmos da sua morte. Mas em nenhum lugar a Bíblia nos impede de lembrarmos do seu nascimento. Amém? Não. Nós, do mundo ocidental, povo moderno, nós lembramos o dia do nascimento.
Tem escritores, quem gosta de ler, quem está sempre antenado aí, sabe que tem escritores que morreu há 20, 30 anos, e todo ano se comemorar o dia do nascimento de fulano de Beltrano, porque essa é a nossa cultura, lembrar do nascimento. Então, nada nos impede de nos reunirmos no dia 25 e lembrarmos do nascimento de Cristo Jesus. Nada. Ainda que é improvável, eu volto a repetir, que ele tenha nascido no dia 25 de dezembro, todavia a Bíblia não nos impede de lembrarmos do seu nascimento. Então, na passagem do Natal, 24 para 25, você pode reunir com a tua família, participar da ceia, fazer lá no domingo de manhã, estou com a cabeça de domingo, irmãos, no dia 25, um almoço, reunir a família, nada impede, não é pecado e não é idolatria. Porque eu estou enfatizando isso, porque tem as denominações que não comemoram, e aí eles tentam colocar como se fosse idolatria. Por quê? Quando é que começou a se comemorar no dia 25? A partir do terceiro século da era cristã. O evangelho estava crescendo, estava progredindo, estava alcançando nações. Roma, o imperador, havia se convertido, havia instituído o cristianismo como a religião oficial, e havia no dia 25 de dezembro o culto ao sol invencível, ou ao sol invicto. Era uma liturgia, era uma festa pagã. E quando o evangelho começou a crescer e o império de Roma havia se convertido em imperador e colocado o cristianismo como religião oficial, foram agregado essas datas no calendário cristão. E então passou-se a comemorar o dia do nascimento de Cristo no dia do sol invencível, para esconder aquela festa, para dominar aquela festa, para que então deixasse de se cultuar o sol invencível, para cultuar a Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Então eles usam esse contexto histórico para impedir, é pecado, se você comemora o Natal, você está pecando, você vai para o inferno, etc, etc. Irmão, nós não comemoramos o nascimento de Cristo por causa do sol invencível, até porque aquele sol, ele foi dominado pelo sol da justiça, que é Cristo, amém? Então nós comemoramos por causa do nosso Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, porque Ele veio e Ele veio para morrer por nós, amém, meus irmãos? Aí eu até gravei um vídeo, e o Papai Noel? Fazendo a pergunta, pode crente se vestir de roupa do Papai Noel, pôr uma barba, entregar presente? Qual é a origem do Papai Noel? Queridos, olha, a origem histórica do Papai Noel está relacionado a São Nicolau. São Nicolau, ele foi um padre, um bispo, né? Ele viveu por volta do século III também depois de Cristo. Ele era um homem de uma família muito abastada, muito rica. E os seus pais morreram prematuramente. E ele herdou toda a herança dos seus pais. E ele então usava esse dinheiro para ajudar as pessoas, para ajudar crianças, para ajudar os pobres, para ajudar os órfãos. E ele conta até uma história dele de duas meninas que iam ser vendidas para ser prostitutas, porque elas não tinham, o pai dela era pobre, não tinham dote, se dava o dote para o homem casar com a mulher, e elas não tinham esse dinheiro, então ele foi lá e pagou o dote, para que elas pudessem casar e não ir para a prostituição. Então essa figura de Papai Noel está relacionada primeiro com esta figura histórica de São Nicolau, mas também a figura do Papai Noel, ela está relacionada também com a crença dos nórdicos, a crença em Odin. Odin era um deus nórdico, barrigudo, barba branca, cabelo branco. E na noite da festa a Odin,
Dizia que ele montava num cavalo de 8 patas e voava aos céus, entregando presentes para crianças. Então, o Papai Noel, ele tem a sua antecedência na questão de São Nicolau e na questão desse deus nórdico Odin. Ficou muito conhecida esta figura a partir dos anos de 1920 e 1930, quando a Coca-Cola fez uma propaganda do Papai Noel. Essa roupa vermelha que hoje se vê, aquele senhor barrigudo, barbudo, cabelos brancos, com chapéu, não sei como chama aquele negócio lá, uma touca, né? Na cabeça. Então, em 1920, 1930, a Coca-Cola fez essa propaganda e se tornou padrão de toda a sociedade, de todas as nações, o Papai Noel velhinho, vestindo de roupa vermelha, com um negócio na cabeça branco, uma bolinha branca, voando em rena, tudo isso baseado em Odin. Nós devemos tomar muito cuidado com essa questão. Por quê? Primeiro que nós devemos, irmãos, com cuidado, principalmente hoje a psicologia, ela é terrível, e tudo para ela é trauma. Os psicólogos, tudo é trauma, é trauma, é trauma. Você vai traumatizar, mas também com muito cuidado. Nós devemos ensinar aos nossos filhos que não existe Papai Noel. Não. Essa figura do senhor bonzinho, velhinho, ela está inteiramente arraigada em lendas, idolatria, e sim idolatria, na questão de Odin. Ela não traz proveito. Preste atenção que eu disse no início. Eu não estou dizendo que você, porque lá na tua casa quem manda é você, certo? Amém, irmãos? Se não é você, irmão, é a tua irmã, é a tua esposa, mas alguém manda lá, tá certo? Lá em casa é a irmã Márcia que manda. Eu fico quieto, pronto, ela manda. Fazer o quê? Não vou brigar com ela. Mas nós devemos tomar cuidado. Até essa semana eu vi a minha netinha falando para a Márcia, não sei o que era Papai Noel, e a Márcia falou: Emily, não existe Papai Noel, Emily e tal. O que nós temos que apresentar para os nossos filhos? Que aquele que presenteia a cada um de nós, não com presentes materiais, ainda que Ele dá, mas os presentes de Deus são espirituais, e é esse que Ele quer nos dar, a salvação, o Espírito Santo, é Deus. É Deus quem presenteia, é Deus quem dá, é Deus quem ajuda, é Deus que galardoa aqueles que buscam Ele. Qual é a visão humanista? É que se você for bonzinho durante um ano, você escreve uma cartinha e você vai ganhar um presente. E muitas vezes nós incentivamos os nossos filhos de modo equivocado com isso. O que nós devemos ensinar a eles é que se nós andarmos com uma vida de retidão diante de Deus e termos Ele na nossa vida, tudo aquilo que nós pedimos a Ele, em nome de Jesus, segundo a sua vontade, nos será feito. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque eu já vi pais ensinando seus filhos a escrever cartinha para o Papai Noel. Escreve uma cartinha, pede para o Papai Noel. E muitos pais ainda, ele tira a honra da criança saber que é ele que deu, e diz: Papai Noel passou aqui à noite, deixou um presentinho para você aí. Queridos, nós devemos mostrar aos nossos filhos que somos nós que galardoamos e presenteamos ele, para que ele não cresça, porque vai muito além de um simples evento de um velhinho dando presente, mas ensinar a eles que tudo na vida tem um preço, e nós devemos pagar esse preço para conquistar. Eu gosto do Cortella, Mário Sérgio Cortella, porque ele disse para os seus filhos, não sei se alguém disse aqui também na igreja, eu já ouvi muito Cortella, tem alguns livros dele na minha casa, e que ele disse para o filho dele, quando o filho dele atingisse determinada idade, não sei se era 11 ou 12, ele ia falar para o seu filho o segredo da vida. Talvez você já viu um vídeo dele falando isso.
E diz que quando o menino fez a idade, foi lá perguntar para ele: pai, qual é o segredo da vida? O senhor me prometeu que quando eu fizer essa idade, o senhor ia falar o segredo da vida. Ele diz: vou falar então o segredo da vida. Vaca não dá leite. A criança ficou espantada: como vaca não dá leite? O leite vem da vaca. Ele diz: não, vaca não dá leite. Você tem que ir lá, você tem que tirar, você tem que alimentar ela para que você tenha um leite. É inculcar na mente dos nossos filhos que tudo na vida tem um preço a se pagar. Não existe nada de graça. Não existe nada de recompensa por apenas eu não ter feito mal para fulano e para Beltrano. Levar nossos filhos a reconhecer em Cristo o soberano que nos dá todas as coisas, se nós tivermos uma relação íntima com Ele, de comunhão com Ele. A Bíblia diz de Cornélio que ele era um homem que orava, era um homem que dava esmola. A oração dele, as esmolas dele tinham chegado até Deus. Mas Deus diz assim: Cornélio, está faltando uma coisa para você. Vai atrás de Pedro, e Pedro vai falar o que está faltando para você, porque as suas boas obras chegaram ao meu trono, mas elas não são suficientes para que você seja salvo. Aí ele vai atrás de Pedro. Pedro vem na sua casa e diz para ele assim: é necessário você aceitar Jesus como teu Salvador. E aí então toda a casa dele se converte, são batizados, são cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai nos ensinar que o Senhor Deus deu ordem aos pais para que, andando, sentado na porta da casa, inculcasse na mente dos filhos a lei de Deus. Então, quando você ensina ao seu filho uma figura de Papai Noel, tirando a soberania de Deus, tirando a tua autoridade, o pai que provê no lar, você está criando um abismo para que você e sua família caiam lá na frente. Pastor, o senhor está sendo radical. Não, não estou sendo radical. Eu estou sendo bíblico. E a Bíblia nos ensina a fugirmos de todos os ardis de Satanás. Ardis são armas. Ardis são as artimanhas do inimigo para nos levar cativo. Outra figura que tem muito agora nessa época é a árvore de Natal. E é bonito ver uma árvore de Natal enfeitada, sim ou não, irmãos? É bonito demais. Nós tiramos foto, nós colocamos na rede social. Todo mundo aqui já tirou uma foto de uma árvore de Natal iluminada. Hoje, tempos modernos, né? Não se tem folhas nas praças. Aqui na nossa praça mesmo tem, bonito. Aquilo ali à noite, rapaz, é bonito. Fica bonito na foto, né? Aí tem os pais que pegam uma árvore, um pinheiro, leva lá para dentro da sua casa, e ele, para receber os presentes lá embaixo, e etc, etc. Mas qual é a origem da árvore de Natal? A árvore de Natal, ela tem a sua origem nas religiões pagãs da antiguidade. Na festa em homenagem a Saturno, a Saturnália, um dos efeitos, ou uma das coisas que eles faziam, era justamente pegar árvores para enfeitar os templos e enfeitar as casas. E eles enfeitavam essas árvores, principalmente numa época de frio. Então uma árvore verde, numa época de frio, ela era sinônimo de fertilidade, de boa sorte, de sucesso. Então eles pegavam aquela árvore e consideravam ela sagrada, e traziam para dentro de casa, e eles então enchiam ela de enfeites, e colocavam presentes aos seus pés, para poder ali congratular, para poder enfeitar, e chamando então a fertilidade para dentro da sua casa. Muitos cristãos, eles põem árvore de Natal na sua casa. Muitos. Porque com o avanço do cristianismo, volto a repetir, o cristianismo ele se apossou de alguns elementos, de alguns símbolos do paganismo, e ele readaptou para o seu contexto religioso. Árvore de Natal, se coloca lá
e enfeita, e põe a presentes. E muitas vezes nós não sabemos a origem daquilo. E hoje se você não sabia, você vai saber. E é interessante, porque no tempo de Israel havia o poste ídolo. O que era o poste ídolo? Era uma árvore, ou muitas vezes apenas o tronco dela, aonde eles se inclinavam diante dela para cometer idolatria e praticar abominação diante de Deus. Quando você lê, nós estamos aqui estudando sobre o livro dos Juízes, algumas terças-feiras, em todas as vezes que eles pecavam, tinha um poste ídolo. O poste ídolo é isso, é um tronco, é uma árvore, e muitas vezes era dentro de um bosque. No bosque, eles escolhiam uma árvore, ou colocavam ali um poste, um tronco, e ali se inclinava adorando aquela imagem, aquele Deus que eles queriam adorar. Querido, na tua casa quem manda é você. Mas você tem que tomar cuidado com o que você leva para dentro da tua casa. Eu digo isso com muito respeito a cada um dos irmãos, e com muito temor e tremor. Até porque um dia eu cheguei numa casa em Areado, quando eu pastoreei lá, e bem assim na varanda, vocês conhecem o apanhador de sonhos? Sabe o que é apanhador de sonhos? Normalmente é um círculo que tem algumas penas, alguns objetos, que diz que é para espantar os maus espíritos. E também tem outros que são vários madeira ou ferrinho, que quando o vento bate, eles chacoalham e faz um barulho. Aquilo ali diz que é para expulsar os maus espíritos. É um objeto de superstição. E eu cheguei nessa casa para visitar pela primeira vez, e bem na varanda, na área que ficava na frente, na viga principal, um apanhador de sonho lá, um negócio desse. E eu vi um senhorzinho, filho, eu falei, inocentemente, eu perguntei assim: você sabe como é que chama isso aqui? Ele disse: não, isso aqui é... Eu coloquei aí, achei bonito, coloquei aí. Eu vou falar para você o nome disso. Isso aí é um apanhador de sonhos. Isso aí é um elemento, um objeto de superstição, em que se acredita que os maus espíritos vão embora. Que diz que no vento, quando sopra o vento, o espírito mal vem e ela balança, expulsa os espíritos malignos. Falei apenas, comentei, parei, mudei de assunto. Acaba tem o que ele quiser na casa dele. Rapazinho era baixinho assim, ó. Um senhorzinho já de quase 40 anos. E diz que todo homem baixo é bravo, né? Diz que os baixinhos são os piores. E esse baixinho ficou bravo. Eu ia na casa dele visitar, porque o velhinho, e ele com a cara fechada para mim todas as vezes. Um dia eu cheguei nele e falei assim: meu filho, fiz alguma coisa contra você? Porque se eu sentir que a pessoa está meio assim comigo, eu vou saber. Não, eu quero já eliminar o problema. Eu estou bravo com o senhor. Por quê? Você veio aqui na minha casa que falou mal do meu negócio. Eu falei: meu filho, eu não falei mal do seu negócio, apenas falei para você o que era. Se você tirou, eu não mandei você tirar, porque ele não estava mais lá. Foi por tua conta, eu não mandei você tirar. Eu apenas informei para você o que era aquilo. Mas tá bom, você me perdoa, não tem nada a ver com isso não. Então, eu estou dizendo isso com muito respeito. Eu acho que na tua casa você tem o que você quer, não é eu, não é pastor, vai lá mandar você tirar não. Tira isso aqui porque isso aqui é do capeta. Não. Eu vi hoje um vídeo que colocaram no grupo dos dirigentes da igreja. Tem pastor com uma falta de sabedoria, que é uma coisa terrível, irmãos. E aí colocaram um vídeo lá, um pastor, não vou falar o nome do pastor, colocou um vídeo de um cabo estripuchando no chão e o rapaz expulsando o demônio, dizendo que o demônio estava no rapaz por causa da calça que ele estava vestido. Essa calça aí, ó, um homem usando a calça, até onde eu vi, calça jeans normal. E eu fico imaginando a falta de sabedoria que algumas pessoas têm. Então acho que na tua casa você põe o que você quiser.
Agora, a consequência dos seus atos não é eu que vou pagar, é você. Eu pago se eu não ensinar. Se eu não ensinar vocês a palavra de Deus, eu vou pagar, o Senhor vai me chamar para prestar conta. Agora, uma vez que nós ensinamos, quem quiser continuar vivendo, que continua vivendo. Aí é Ele e Deus, não é comigo. Amém, meus irmãos? Então, você faz o que você acha por bem na tua casa. Pronto. Só que eu estou te ensinando que muitas vezes nós trazemos símbolos do paganismo para dentro da nossa casa, e aquilo traz sobre nós maldições, e nós não entendemos porque as coisas estão difíceis dentro de casa. Agora, querido, você faz o que a tua consciência te ordena. Mas qual tem que ser então o nosso comportamento no Natal? Se nós podemos comemorar o nascimento de Cristo, e não importa se fosse no dia 6 de fevereiro, 6 de janeiro, ou em agosto, será que fosse mês, não teria problema nós comemorarmos o nascimento dele. Como tem que ser o nosso comportamento? A Bíblia vai dizer no capítulo 2 de Mateus, que quando foi anunciado aqueles magos do Oriente, a minha Bíblia diz os magos do Oriente, tem Bíblia que diz os reis magos, nós não sabemos quantos são, a tradição vai dizer que é 3, porque são 3 os presentes que oferecem, pode ter sido apenas um, mas diz que é 3, e coloca o nome lá dos 3, mas diz que quando eles foram ver Jesus estava numa idade de quase 2 anos, quando eles foram ver Jesus, acompanhando a estrela. Esses magos do Oriente não são aqueles mesmos pastores de Lucas capítulo 2, aqueles viram Jesus no dia do seu nascimento. Esse aqui vai levar quase 2 anos para poder ver Jesus, acompanhando, seguindo. Eles vieram de longe para poder ver Jesus. E diz que quando eles entram na casa, versículo de número 11 do capítulo 2, diz que entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Qual tem que ser o nosso comportamento no Natal? Primeiro, tem que reconhecer que Ele morreu como homem para nos dar salvação. Quando eles oferecem mirra é amargo, mirra aponta para o sofrimento dele, mirra aponta para a aflição que ele sofreria como homem para nos dar salvação. Então, quando eles estão oferecendo mirra, eles estão dizendo: você vai morrer como um homem, vai sofrer por amor a nós. Primeiro, reconhecer que ele veio, ele encarnou-se, ele nasceu para que pudesse morrer por nós e para que nós pudéssemos ser salvos pelo seu sacrifício. Então, nós devemos no dia do seu nascimento lembrar que ele nasceu para poder morrer por nós, pecadores, para que nós fôssemos restaurados na comunhão com o Pai. Segundo, eles oferecem para Jesus incenso. Incenso fala que ele desempenharia o papel de sacerdote, que ele ministraria como sacerdote, que ele intercederia por nós. O incenso era oferecido no lugar, ali no lugar santo, aonde estava na frente o altar do incenso, aonde se queimava incenso. Então, no lugar santo, à direita a mesa dos pães da presença, à esquerda o candelabro de ouro, à frente, antes de entrar no lugar santíssimo, estava o altar do incenso, aonde queimava, falando das orações que subia até Deus. Então, ao oferecer incenso para Jesus, eles estavam reconhecendo que Jesus ministraria como sumo sacerdote por nós. A Bíblia diz que no dia que ele morreu, ele entrou no lugar santíssimo no céu, no tabernáculo no céu, levando o seu próprio sangue. Diz Isaías, no capítulo 53, que ele sentou à direita do Pai e lá intercede por nós. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote
da nossa confissão. Então nós devemos reconhecer que Ele veio, encarnou, se tornou homem para morrer por nós, para que através do seu sacrifício, do seu sangue, nós pudéssemos ser perdoados, e Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. E o terceiro presente que eles deram foi o ouro. Ouro diz que ele reinaria como rei, sendo o ouro o metal mais precioso, o metal que se faz coroa para colocar na cabeça do rei. Eles estavam profetizando: você nasceu para reinar como rei. Então nós devemos nesse Natal lembrar que Cristo nasceu para reinar sobre nós, para reinar em nós e para reinar por nós. A Bíblia deixa bem claro que Ele é Senhor. Ele humilhou-se na sua encarnação, mas Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome, e diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então que neste Natal, que será agora no sábado, que você possa reconhecer que Jesus nasceu para que pudesse morrer por você, para que você fosse perdoado, para interceder por você. Ele é a ligação entre o homem e Deus. Pedro diz que só há um mediador entre os homens e Deus. Não é Maria, não é João, não é Paulo, não é Barnabé, não é nenhum santo. O intermediador, aquele que intercede por nós, é Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E nós devemos reconhecer nesse Natal que Ele é Rei, e nós devemos convidá-lo a reinar sobre nós. E eu termino perguntando para você: Cristo tem reinado na tua vida? Cristo tem sido o rei na tua casa? Cristo tem sido o rei da tua existência? Você faz como um bom súdito aquilo que o seu rei ordena? Porque se você não faz nada disso, não adianta comemorar o Natal. Se comemora o aniversário de quem você ama, sim ou não? Você comemora o aniversário de quem você não conhece? Você comemora o aniversário de quem você não gosta de ver? Mas você comemora o aniversário de quem você ama, não é verdade? O Lucas, no aniversário da Lívia, leva ela para a Lívia deu risada. Uma churrascaria, um jantar romântico. Pastor Oséias, todo aniversário, da Késia, leva a Késia para Poços de Caldas, passar uma noite no hotel descansando. Talvez porque você ama. Você comemora o aniversário de quem você tem intimidade, de quem você é amigo. Imagine você preparar a sua ceia para comemorar o aniversário de alguém que você não tem amizade com ele. Comemorar o aniversário de alguém com quem você não conversa, com quem ou a quem você não obedece. Não adianta nada. Não adianta nada. Mas se você tem amizade com ele, se você tem conhecimento dele, se você anda com ele, comemora o aniversário dele, ainda que seja improvável que seja nessa data, mas comemore, porque ele veio, ele encarnou, ele morreu, ressuscitou, subiu, assentou à direita de Deus, e de lá ele intercede por nós, pecadores. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.